Opa, então a gente vai começar a fazer uns exercícios agora no nosso curso de Java que vão ser um pouco mais complexos, que vão envolver o que a gente chama de relacionamento, que é onde uma classe tem uma relação com outra classe, sendo que as classes elas significam entidades. E, se eu não me engano, eu já abordei que uma entidade é algo que eu consigo nomear e é um conjunto de informações dentro da nossa regra de negócio. Então, para exemplificar isso melhor, eu criei um outro projeto chamado Bancos, que ele vai fazer o seguinte. Eu vou cadastrar usuários, eu vou cadastrar contas que esse usuário possui e eu vou dar uma estimativa ao longo do tempo qual que é o valor que o saldo que o usuário possui em determinada conta foi rendendo. Então, se eu dar um intervalo de 5 meses, ele vai fazer esse cálculo em cima de 5 meses e assim vai, certo? Então, nesse contexto, eu preciso do cliente, da conta e do banco que eu vou fazer esse depósito. Porque dependendo do banco, ele vai render de maneira diferente. Por exemplo, se eu botar no banco Nubank, por exemplo, ele vai render com tal porcentagem. Botar no Banco Brasil, vai render com tal porcentagem. E assim vai. Então, vai ser uma estimativa de, ao longo do tempo, quanto que ele vai render ali. Beleza. Então, aqui eu tenho a classe cliente, igual eu falei, que o cliente é algo, uma entidade na nossa regra de negócio. E o cliente tem o nome, o CPF e uma data de nascimento. Então, beleza, eu tenho esses três campos. E eu criei aqui a conta, que eu tenho a agência, a conta e o saldo. Beleza. Por enquanto a gente não vai trabalhar com o banco. Vou trabalhar com essas duas classes. E aonde eu vi um cliente possui uma conta. Então eu vou ter uma relação entre cliente e conta. Essa relação pode ser uma relação única, um cliente possui uma única conta. Então como que eu iria determiná-la aqui? Eu iria criar private conta conta. Onde esse primeiro conta aqui é a classe, se eu entrar aqui, é a classe conta. E aqui é o nome do atributo dele, que ficou também conta. Beleza, eu vou criar os getters e setters desse cara. De show. Beleza. Aqui dentro de conta, eu não tenho a relação com o cliente, que é o dono dele. Mas poderia ter também. Mas por enquanto não. Vamos ficar só do lado do cliente. Então tem a agência, a conta e o saldo. Beleza? Então aqui, ele já até me deu um erro aqui para eu renomear o campo conta. Eu vou colocar a conta bancária. Por que ele deu aquela sugestão? Porque o nome do atributo é o mesmo nome da classe. Isso não é legal. Então a agência aqui vai ser a agência bancária. E o saldo pode continuar saldo mesmo. Como eu já tive que renomear, já vou aproveitar e já vou criar os métodos de novo. Vem aqui em Source. Construtor usando campo. Seleciono todos. Já estava. Beleza. Criou aqui a classe conta. Tem essas informações e eu vou pedir para gerar os getters e setters. Seleciona todos. Pede para gerar. Dou uma organizada aqui porque é a forma que eu acho melhor. Beleza. E aqui em cliente eu tenho as informações dele e a conta. Beleza. E no consultor eu recebo nome, CPF e data de nascimento. Então eu poderia fazer o seguinte. Ou eu adiciono conta que eu espero sempre que eu criar o cliente, eu já ter a conta associada para ele. Ou eu posso manter esse consultor que ele gera o cliente e depois eu utilizo os métodos get e set para setar a conta. Eu prefiro seguir esse fluxo, por quê? Porque assim, sempre que eu for, se eu colocar a primeira opção, sempre que eu criar o cliente, eu tenho que criar a conta. Isso não é legal. Pelo menos eu não acho legal na nossa regra de negócio, no objetivo do sistema. Então vamos deixar separado por enquanto. Beleza, eu criei aqui o pacote de moda, eu coloquei essas duas classes nesse pacote. E no pacote de main, eu vou criar a classe main. Beleza, aqui eu vou fazer o método para eu startar a partir da main, que é o public static void main recebe string args. E beleza. E aqui, já que a gente viu que eu vou trabalhar com local datetime, eu vou criar o pacote úteis. Pronto. Lembrando, nome de pacote sempre com os caracteres minúsculos. Beleza, criou o pacote úteis. Tá, e a gente viu dentro do, do estudos que eu tenho o validador que pega CPF para validar
e o data útil, que a partir de uma string ele gera uma data. Então, para aproveitar isso que eu já fiz, também tem as exceções aqui, eu vou copiar esses caras para o nosso sistema de bancos, que aí eu vou reutilizar esse código, né? Vou copiar esses dois caras aqui e eu vou pedir para colar aqui. Aí dentro de útil já recebeu esse data validador, só que ele não tem a mensagem usuário. Eu vou vir aqui, criar outro pacote, .exceptions. Eu vou vir aqui em exceções também, copiar e colar. Beleza. Vocês podem ter achado estranho esse processo, mas é algo que acontece até com, com bastante frequência. Só que a gente não copia as classes dessa maneira. A gente sempre tenta subir esses caras que a gente estava utilizando em uma biblioteca e utilizar esse recurso da biblioteca. Então, assim, é menos repetitivo ter que ficar copiando e colando. Eu já crio esses recursos dentro da biblioteca, que esse data útil serve para qualquer projeto. Então, eu posso reutilizar esse código. E depois eu só faço a importação da biblioteca aqui no nosso POM, que é a da dependência. Mas como a gente ainda não está trabalhando com bibliotecas, eu vou deixar o POM para abordar mais tarde. Beleza, criou o data útil aqui dentro. Ele faz a parte de extração do local datetime. E beleza. Então vou criar aqui. Vou criar até separado aqui o método private. Cliente, ler cliente. E como a gente está trabalhando com o scanner, scan recebe new scanner do system.in. A gente está trabalhando com leitura de texto só para dar uma agilizada. Então o ler cliente ele recebe um objeto scan da classe scanner, beleza? E o cliente vem daqui. Show. Então aqui eu começo instanciando um cliente. Cliente recebe new cliente. E o único construtor que eu defini em cliente, ele precisa receber o nome, o CPF e a data. Então vamos pegar aqui e vamos ler essas informações antes. Então vou ter a leitura. Vá. Mas não, vamos trabalhar ainda com string. Nome recebe scanner.scan. Opa. Scan.nextLine. Beleza? E antes eu vou pedir para ele me informar println, digite o nome do cliente. Beleza? Leu esse cara, fazer o mesmo processo com o CPF. E fazer o mesmo processo com a data. A data de nascimento. E aí com a data de nascimento, eu vou criar o local date time data entra o texto que vai receber data útil string to date data de nascimento text. Beleza, aí converteu para data de nascimento e aqui eu passo os parâmetros na ordem: nome, CPF e data de nascimento. Certo, aqui ele fala para eu levantar a exceção, então vou adicionar o throws aqui em cima. Ele pode levantar uma mensagem usuário exception. Vou colocar uma exceção mais genérica possível, que aí não tem problema. E que ele já retorna um novo cliente.
Beleza? Então aqui eu vou guardar esse cliente. Ele não permite chamar dentro do método estático um método não estático. Quando é não estático é porque eu não declarei que ele é estático. Então, vou colocar aqui. Cliente recebe o scan. Beleza? E aqui ele vai falar que o método também não levanta exceção. Então, vou colocar aqui para ele levantar. Show! Vamos esse cara aqui, guardamos dentro de cliente e vamos criar um método parecido. Só que vai ser um private static ler conta. Um scanner da classe scan. E ele retorna uma conta. Beleza? A conta vem do banco model. Vou copiar esses carinhos aqui só com a linha. Tirar essa parte de data aqui que eu não utilizo. E beleza, a gente sabe que conta tem o número da agência, a conta, número agência, fica mais sugestivo, número conta de vou ter o deixa eu dar uma olhada em conta, o saldo. O saldo eu posso inicializar ele sempre com zero. E aí, dependendo dos depósitos do cliente, ele vai informando esse valor. Então, eu vou omitir esse saldo dos parâmetros do construtor. E vou colocar um valor default para ele, que é zero. Então, toda a conta já inicia com um saldo zero. Ele vai falar aqui que zero está no tipo int. Então, eu vou converter ele para float. Beleza. Converti aqui para float. Certo, então eu vou dar um return aqui. New conta. Recebe o nome da agência e o nome da conta. Então aqui eu vou ter conta, conta, cliente, é a conta do cliente, recebe, lê, conta, que também é da scan. Beleza. Então, como eu falei, o cliente possui uma conta. Então, eu vou pegar essa conta que eu li do terminal e associar ao cliente, como cliente.setConta, conta cliente. Beleza? E aí, eu posso fazer o método descritivo do cliente para informar os dados dele e sempre que ele tiver uma conta bancária, informar os dados da conta. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos ver se é um método público. Vou colocar aqui em cima. Public string descrição. Descrição cliente vai instanciar um string builder. Esse string builder facilita para a gente ir concatenando texto. Então vai ser descrição ponto append o nome do cliente. Colocar um espaçozinho aqui no final.
ponto. Beleza. Aqui a gente lembra do CPF que eu tinha uma máscara e a data de nascimento eu quero exibir. Eu não quero exibir mais com a data e a hora, eu quero exibir só o textinho da data mesmo. Eu vou pegar aqui no data útil e vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos converter a data de local date time para string. Então vou criar um método estático string local date time to string. Vai receber um local date time data e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um formatter date time formatter. De eu colocar aquele nome formato, vamos colocar um nome mais brasileiro, formatador, datetime for of pattern td barra mm barra ano. Se eu colocasse um m minúsculo, ele pegaria o dos minutos, não é o que eu quero pegar o do mês. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou retornar se a data é diferente de nulo, então eu quero data.formato com formatador, para ele sair no padrão esperado. Se não, eu vou retornar data vazia. Beleza? Que eu utilizei o ternário. Poderia usar assim, ou eu poderia levantar uma exceção daquele, igual a gente viu lá do mensagem ao usuário, visando que a data está vazia. Poderia também. Então seria o seguinte. Opa, deixa eu voltar para cá. If data igual a null, throw new mensagem ao usuário exception, foi tentado converter uma data nula. Beleza, ele está reclamando que o método não levanta exceção, então vamos adicionar declaração de throws e levanta mensagem do usuário exception. Beleza, se eu tenho isso eu não preciso mais do ternário. Vamos tirar o ternário daqui e manter assim. Beleza, então vamos pegar aqui na nossa classe aqui e fazer o seguinte. Chamar o data útil ponto local date time to string this ponto data nascimento. Ele vai falar aqui que tem que levantar a exceção, eu vou colocar uma exceção genérica nesse cara. Beleza, então aqui terminou. Vou dar um return descrição ponto toString. Beleza, mas se o usuário tiver uma conta, eu quero, deixa eu só tirar essa importação aqui, eu quero que descreva as informações da conta dele também. Então, eu vim aqui em conta e vou também criar um método público que retorna uma string descrição conta. Beleza. E no descrição conta eu vou instanciar também um string builder. Descrição, recebe new string builder. E ali vou ter o descrição ponto append. Vamos colocar aqui na descrição. A conta bancária tem como número ponto, conta bancária preciso colocar ponto assim. Vamos colocar um ponto sim. A agência tem como número de ponto agência bancária
E atualmente não, vamos colocar assim, e na data de, aí a gente vai colocar a data de hoje, que vai ser o data útil também, ponto. Local date to string, só que aqui eu vou mandar o local date time ponto now para pegar a data de hoje. E na data de hoje, aí ele está reclamando para levantar a exceção, vamos adicionar aqui, vamos levantar a exceção genérica nesse cara. E na data de hoje, o saldo é de rcifrão saldo return, não tem saldo não, return descrição conta, opa, descrição ponto to string. Aí beleza, se o cara tem a conta já, então eu quero que exiba, se não tiver eu quero que não exiba. E como que eu faço esse controle? Vendo se o this.conta que está presente no cliente é diferente de null. Se é diferente é porque existe essa relação. Então, o descrição vai receber um append, vou colocar um /n aqui, dados bancários e outro /n. Vou colocar aqui juntinho. Vou colocar uns dois traços só para colocar aquela separação. Traço, 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 traço. Descrição ponto append conta ponto descrição conta. E aí eu já vou concatenar a string que veio do descrição conta dentro do string build do cliente. E aí eu mando o método toString, beleza? Vamos ver como que ficou essa brincadeira. E vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou pegar aqui no system.out.println e pegar o cliente. Não é get, é descrição cliente. Beleza. E vamos ver como que ele vai rodar. Pegar aqui no main, pedir para run as Java application, digite o nome do cliente Kleber, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, data de nascimento 01/02/198. O nome do cliente é Kleber, ele tem um CPF tal e nasceu nesse ano. Digite o nome de agência, 1, 2, 3, nome da conta, 258 e beleza, não pediu saldo, terminou. Só que ele só exibiu as informações do cliente, ó. Se eu pegar aqui, ó, ele exibiu as informações do cliente apenas. Agora, se eu colocar depois que eu determinar o relacionamento, que é aqui embaixo, vou dar com Java Application, nome do cliente, Gabriel, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nascimento 01/01/2000, nome da agência 6, 5, 6. Aí agora sim, ó, ele exibiu o nome do cliente é Gabriel, ele tem um CPF tal e nasceu em tanto e depois printou os dados bancários, porque agora sim, no momento que eu fui printar a decisão do cliente, ele já fez o relacionamento com a conta. Então, por conta disso, ele printou também os dados bancários. Ó, a conta bancária tem o 456, a agência 123 e na data 18/9/2021, de 2022, que é a data de hoje, o saldo é R$0. Beleza. Tá foda pra mim que eu tô com o saldo zerado, mas beleza. Executou aqui, printou as informações e a gente fez o relacionamento entre a classe cliente com a conta. Quando existe relacionamento, ele vai printar todas as informações. Quando não existe, ele só imprinta o que tem nas informações dentro do cliente, devido a essa verificação aqui do nulo da relação com a conta. Beleza?
Então por hoje é isso. Depois a gente vai pegar em outras aulas aí e entender um pouco mais desse desafio.